Ministro Onyx Lorenzoni, o que aconteceu com a reforma da Previdência esta semana? Ambiente conflagrado aí, pessoal nas redes sociais, Congresso, o que está acontecendo? Bom, o governo montou, desde que assumiu o poder, uma nova forma, uma nova cultura de relação entre o Poder Executivo e o Parlamento, né? De acordo com aquilo que a sociedade brasileira trouxe da eleição, né? A eleição do presidente Jair Bolsonaro, a eleição de 249 novos deputados e a eleição de 46 novos senadores foi na sinalização de que o Brasil queria uma outra forma de relacionamento entre os poderes e a própria sociedade. Então, desde que o governo assumiu, a gente vem fazendo isso. Então, é claro, isso precisa de um tempo, né? E a gente tem paciência, humildade, de saber que nós vamos superar esses pequenos percalços, às vezes esses problemas de comunicação, com muito diálogo, com muito respeito, e o governo sabe que o parlamento tem um tempo próprio, que não é o tempo do governo. Esse é o ponto. E buscar a sintonia desses dois tempos é o que nós vamos nos dedicar agora nos próximos dias. Agora, tempo é uma coisa que definitivamente a gente não tem, né? O Brasil não tem muito tempo para aprovar as reformas necessárias, e a principal delas, a prioridade, é a reforma da Previdência. Como é que fica esse cronograma? A gente já ouviu essa semana que tudo aquilo que estava previsto, né, para já sair da comissão especial já em abril, isso tudo caiu por terra. Temos um novo cronograma ou não tem mais cronograma? A reforma da Previdência vai ficar para o segundo semestre? Não, nada disso, não mudou nada. O que nós temos? Nós temos, nesse momento, pela primeira vez, um presidente vai, num espaço menor de um mês, 2 vezes na Câmara dos Deputados, entregar 2 projetos que tratam de Previdência no Brasil. Isso nunca aconteceu. Por outro lado, o projeto do governo, eu digo sempre, o nome Reforma da Previdência é nome ruim para uma coisa boa. Por quê? Todos os governos anteriores trabalharam com o conceito de reforma, de fazer pequenos ajustes pontuais, limitados. O governo Bolsonaro não. Ele mandou para o Congresso Nacional um projeto que trata. Primeiro, nós mandamos uma medida provisória combatendo fraudes. Agora estamos com um projeto de lei que melhora a cobrança dos devedores. Depois, pela primeira vez na história brasileira, republicana, nós separamos previdência de assistência, não misturando números, dando transparência e clareza para a sociedade. Depois, nós vamos consertar o barco da Previdência atual, que é uma falha geracional. O sistema de repartição ele não tem sustentabilidade de longo prazo, porque mudaram a conformação das famílias, mudou, e graças a Deus mudou, para melhor a longevidade das pessoas, e nós temos um cenário econômico mais complexo no Brasil. Então, nós vamos arrumar o barco que está estragado, ou que está furado, da atual Previdência, para permitir que ele continue navegando, que ele continue pagando as pensões e aposentadorias em dia, e que ele possa receber com tranquilidade mais pessoas. Nós também trabalhamos com o conceito da equidade, ou seja, é para todos. Todos fazem um esforço, não fica ninguém fora. E aí, alguns dias depois da apresentação da PEC, vem, conforme a palavra dada, até o dia 20 de março, o projeto do sistema de previdência dos militares, das Forças Armadas. Junto com isso, nós ainda temos a criação de um novo sistema, que é um sistema completamente novo para os nossos filhos e netos, para que pelos próximos 20 anos a mídia brasileira, a sociedade brasileira não tenha mais que se preocupar com previdência. O que o senhor achou da reação na Câmara a esse projeto aí de previdência, entre aspas, dos militares? Chegou junto com, na verdade, uma reestruturação da carreira, e houve muita crítica justamente ao custo, né, que praticamente ao longo de 10 anos o custo dessa reestruturação ele praticamente consome o que seria a economia
de uma reforma previdenciária dos militares. Eu falo entre aspas porque a gente sabe que o sistema é diferente, né? Mas, de fato, a gente percebeu na Câmara uma reação negativa por parte dos deputados. Vocês acham que erraram em trazer, em levar à Câmara essa segunda proposta? Como é que vocês avaliam essa situação? A potência fiscal do projeto apresentado ao país da nova Previdência, ela continua intacta. Nós continuamos, nos primeiros 10 anos, com mais de 1 trilhão e 200 bilhões de potência fiscal, o que é absolutamente adequado a dar para o Brasil o equilíbrio fiscal necessário e a tão importante previsibilidade para nós podermos trazer de volta para o Brasil os investimentos, quer internos e externos, que o Brasil seguramente agora no segundo semestre vai começar a receber por conta dessa previsibilidade. O outro fato importante, nós estamos fazendo justiça. No governo Fernando Henrique, em 2000, todo o sistema deveria apresentar uma modificação de estrutura previdenciária. Os militares contribuíram com a sua. Os outros setores não foram afetados e os militares pagaram uma conta e fazem 19 anos que estão defasados. Vamos dar um exemplo? Objetivo, concreto. O Brasil está comprando os Gripens. Quanto custa cada um? 60, 70, 80 milhões de dólares? Sabe quanto ganha um piloto da FAB para pilotar um avião desse porte, desse preço? 10 mil reais. Como é que se deu essa distorção? Sabe quanto ganha um almirante hoje? Um general de 4 estrelas? 18 mil reais. Qualquer concurso no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, um jovem de 24 anos, filho de um almirante, filho de um general, o salário inicial dele é maior do que o salário do pai no final da carreira. Então, era mais do que justo que, como vai ser estendido para todo o segmento militar, inclusive as pensionistas que já recebem pensão e as novas, havia que se fazer uma reorganização de uma carreira que é importantíssima para o Brasil e há 19 anos atrás ela foi prejudicada. Mesmo assim, a contribuição dos militares é tão intensa que ela permite uma economia de 10 bilhões em 10 anos. Então, nos parece que foi absolutamente justo a recomposição, porque todas as outras se recompuseram ao longo desses 19 anos, mas menos eles. Eu me refiro, eu não estou aqui avaliando, pedindo a sua avaliação em relação vamos dizer assim, a justificativa por trás disso, mas a reação dos deputados em relação a isso, quer dizer, ao timing que isso foi enviado. Só acha que, uma vez enviado, uma vez diante dessa reação, é preciso, como reagir a isso? Acha que o timing era esse mesmo? Ou é preciso uma melhor comunicação, um melhor diálogo com esses parlamentares, para que eles entendam esse ponto de vista? Claro, é isso. O que nós temos? Não há erro algum. Nós apresentamos a nova Previdência, que é um projeto para o Brasil, não é um projeto para o governo Bolsonaro, é para a sociedade brasileira. Portugal empurrou com a barriga, e quando se deram conta, num belo dia, tiveram que cortar 10 anos atrás, linearmente, 30% da pensão e 30% das aposentadorias. Portugal sofreu muito, o povo português. Mas hoje, passados 7, 8 anos desse episódio, quase 10 anos, nós temos o quê? Portugal, país europeu que mais cresce. A Grécia achou que nunca esse dia chegar, caiu no abismo. Né? Então, o que nós estamos tratando aqui é de um processo que vai por proposta de emenda constitucional, que tem um rito, e junto para que fosse para todos, para que fosse equilibrado o esforço de todos, que todos os brasileiros dessem a sua cota de contribuição. E veja bem, numa nova Previdência, onde ao consertar o sistema velho, diferente dos modelos de Lula, Dilma e Temer, não se tira direito de ninguém. De ninguém. A pessoa que chega para se aposentar, e principalmente os estratos mais baixos da população, lá no regime geral, ele tem 3 opções de aposentadoria. Ele se aposenta pelo 85-95,
pela proposta dos pontos ou pelo fator previdenciário. E por qual que ele se aposenta? O que é melhor para ele, não é o que é melhor para o governo nem para o INSS. Então, se teve o cuidado, e agora, claro, com esclarecimento, com diálogo, vai ficar muito transparente para o parlamento, para a sociedade, que nós vamos sim, há um esforço, se aumenta o tempo de serviço, há um período de transição, mas o que tem? Nós vamos para retirar da pauta brasileira a discussão sobre a Previdência. Ou seja, o regime de repartição, que é uma falha geracional, porque não é sustentável, ele vai ser recuperado e dar tranquilidade para receber as pessoas da minha geração que vão se aposentar. O regime novo é para os nossos filhos e nossos netos. Uma pauta que tão assim, necessária, né? Ela tem um consenso em diversos setores da sociedade. Nós, inclusive, apoiamos a reforma da Previdência claramente. O que está acontecendo, o que está faltando para que isso avance na Câmara? Esta semana, o presidente da CCJ resolveu adiar, inclusive, a escolha do relator e disse até o antagonista, ao nosso repórter, que falta articulação política. E aqui eu estou diante do articulador. Então, diga aqui para o Felipe se está faltando articulação política, porque ele reclama que ele não consegue conversar com ninguém, que não sabe com quem é o interlocutor, e ele diz isso claramente para todos, né? Então, por favor, responda aí para que a gente entenda o que está acontecendo, porque o que a gente espera é que a coisa avance lá na Câmara. O deputado Felipe Francischini é um deputado talentoso, preparadíssimo, vai ser uma das grandes surpresas dessa legislatura. Almocei com ele hoje, né? Então, o que ocorre? Na transição, Cláudio, nós recebemos lá no CCBB, fisicamente, presencialmente, o presidente Bolsonaro e eu, fora os que eu recebi sem presidente, 340 deputados federais, de 14 bancadas. Depois aqui, desde o início do governo, nós recebemos, desde 1º de fevereiro, o volume maior dos que eles assumiram a nova legislatura. Hoje fecharam 300 deputados eleitos, que já entraram aqui, conversaram, foram recebidos, falaram aqui na Casa Civil, na Segov, na Secretaria-Geral da Presidência. Então, na verdade, esse processo ele está se organizando. A gente tem que ter paciência, e o governo tem duas coisas importantes: humildade e paciência. O presidente Bolsonaro, como eu já disse, num espaço inferior a um mês, foi 2 vezes no Congresso, para levar primeiro a proposta do regime geral, do regime próprio, depois como comandante em chefe, ele leva a proposta das Forças Armadas. Então, como nós mudamos toda a relação, todo o sistema de configuração de governo, sem tomar lá da cá, os parlamentares estão se adaptando, tá? Então, vamos dizer assim, estão assimilando a nova forma. O governo agora recebe a contribuição de parlamentares na indicação para cargos regionais, em cima de, pela primeira vez no Brasil republicano, um decreto que estabelece princípios técnicos, princípios éticos, princípios morais. A lei da ficha limpa aplicada a toda e qualquer designação ou nomeação no governo federal. Isso é diferente de tudo que já se viu. E é claro que essa acomodação a gente precisa ter paciência, diálogo, respeito ao parlamento, saber que o parlamento tem um tempo que é diferente do tempo do executivo, mas a gente mantém a firmeza, mantém o norte, né? E mantém a determinação de honrar a missão que o presidente Bolsonaro recebeu, e nós, pela eleição dele, recebemos dele a missão de ajudá-lo nisso, de fazer o Brasil dar certo, de o Brasil não perder o rumo e de a gente poder fazer o Brasil ser aquilo que ele disse no dia da vitória, fazer desse grande país uma grande nação. Tem alguma ação emergencial prevista aí para os próximos dias, para a próxima semana? A fórmula é a mesma. Qual é a fórmula? Desde o início.
Humildade, fé em Deus, trabalho, diálogo e paciência. É isso. Vamos lá. Vamos fazer uma metáfora futebolística. Quando começou o Campeonato Brasileiro do ano passado, quem é que apostava que o Palmeiras ia ser campeão? O Palmeiras quase foi para a segunda divisão. Acertou o time ao longo do campeonato, perdeu, empatou, ganhou de pouquinho. Quando acertou, foi campeão com todos os méritos, correto? É o Colorado que está falando isso, bem do Palmeiras, né? Reconhecendo. Eu joguei muita bola. E tem umas latinhas lá em casa, fui capitão de time e tal. Eu não me importava muito se a gente ganhasse de 1-0, empatava 0-0 fora de casa, mas a taça está lá no armário. Então, a reforma da Previdência é um pouco disso, né? A nova Previdência. Ele é um projeto que é do país. O país precisa entender que tem que, pela primeira vez, superar as questões políticas, até ideológicas, se unir para reequilibrar o Brasil. O portal da prosperidade, o portal para o brasileiro poder ter emprego, crescimento, melhoria da renda, é a gente aprovar a nova Previdência. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional é como a gente. A nossa alma, a gente sempre aqui no governo, é verde e amarela do time de ministros. Eu tenho certeza que o Parlamento brasileiro, a sua ampla maioria, é super verde e amarelo e vai dar tudo certo. Tá certo. Obrigado aí pela entrevista.